sabemos como os programas funcionam, você deve estar se perguntando como eles são desenvolvidos. Deve ter batido aquela curiosidade para saber como os programas são desenvolvidos. Agora iremos falar de todo o ambiente de desenvolvimento. O primeiro passo para começar a desenvolver um programa é escolher uma linguagem. É interessante estudar a linguagem antes de começar a desenvolver. Da mesma forma que nós falamos português, e com isso facilita a comunicação entre as pessoas, nós devemos aprender a linguagem para facilitar a comunicação com a máquina. Sendo assim, irei falar de 3 linguagens. Uma linguagem de programação interessante para se começar é o C++. Justamente porque o C++ é uma linguagem base para outras linguagens. Assim, saber programar em C++ adianta o processo para aprender outras linguagens no futuro. É importante ter em mente que apenas uma linguagem não te torna um programador. Você deve aprender a programar em mais de uma para assim se manter no mercado. Ao longo do tempo, muitas linguagens acabaram morrendo, e os desenvolvedores que só sabiam elas acabaram obsoletos. Sendo assim, é interessante começar pelo C++, porém não ficar só nela, e tentar expandir os conhecimentos para novas linguagens. O C++ tem em sua estrutura 3 partes. A primeira parte são as bibliotecas. É importante no C++ importar todas as bibliotecas que você irá usar no seu código. Assim, facilitará escrever o código. A segunda parte é colocar as variáveis que nós iremos utilizar. Sim, o que são variáveis? As variáveis são valores que vão mudar com o uso do programa. Em matemática, nós já trabalhamos com variáveis, no caso x, y, em equação de segundo grau. Na programação, será utilizado da mesma forma. São itens que não têm valor fixo, e daí vem o nome, variáveis. Em um programa, usamos variáveis para facilitar a modificação de vários valores. Um exemplo bem legal é usar variáveis em lugar de preço, já que preços podem sofrer reajustes. A terceira parte do caso, a parte que nós iremos dizer para o processador o que nós queremos fazer. Essa é a estrutura base do C++. A nossa segunda linguagem a ser abordada será o Java. O Java muitas vezes é confundido com o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem direcionada para execuções diretas. Já o Java em si é uma linguagem que permite criar programas em multissistema, já que ele cria uma camada superior, e assim um software feito em Java pode rodar tanto no Mac quanto no Linux quanto no Windows. A maior vantagem é facilitar criar programa multiplataformas. Uma desvantagem é justamente porque alguns programadores utilizaram o Java para criar vírus multiplataformas. As principais características do Java e suas vantagens é justamente o suporte e orientação ao objeto, que permite que o Java interaja com várias unidades, a portabilidade, já que você pode criar um programa para vários sistemas operacionais. O Java também é uma linguagem de alta performance. Isso quer dizer que ela consome pouco recurso da máquina para o seu desenvolvimento, além de ser uma linguagem tipada, que detecta o tipo de variáveis quando declaradas. E uma terceira linguagem para estudo é o PHP. Já o PHP é uma linguagem orientada a quem quer estudar programação web, pois ele tem uma programação simplificada e orientada a plataformas online. Entre as suas características, ele também é orientado a objeto, tem a sua portabilidade, já que páginas online podem ser abertas por qualquer tipo de sistema. Ele trabalha com um termo chamado Write on Run Anyway, que quer dizer que você já pode escrever e o programa já estará rodando, sem a necessidade de ter um compilador. E ela usa uma sintaxe parecida com C++, com uma vantagem: não é necessário declarar o material antes. Você pode declarar o material conforme for escrevendo o código. Para essas linguagens é necessário um compilador. O que seria um compilador? O compilador é um programa responsável por interpretar o código na linguagem e transformar em um aplicativo final. Isso quer dizer que uma vez que você passa seu código pelo compilador, ele vai ver se há falhas e te indicar como corrigi-la caso seja possível, ou informar que há uma falha que não pode ser corrigida e assim depende do programador a correção. Muitos compiladores utilizam de dicas para ajudar o desenvolvedor a achar suas falhas. Então o primeiro passo é escolher um bom compilador. Após escolher o compilador, devemos ver o modo de escrever o código. Muitos compiladores já trazem a área de escrita, porém, alguns outros apenas compilam. Assim, devemos escrever nosso código em um programa simples. Um dos programas mais comuns para a criação de código é o bloco de notas, justamente por ser um programa bem simples e não trazer nenhuma formatação junto ao texto, para não confundir o compilador. Outros 2 programas interessantes para a criação do código é o Notepad++, que é um bloco de notas que já vem com suporte às linguagens, o CodeBlock, que é um programa que já vem com o compilador e a área de escrita. Uma vez que nós temos o compilador, escolher aonde iremos salvar o nosso código. É interessante que essa pasta seja segura. Ok, agora que foram apresentadas 3 linguagens, vamos entender como funciona o ambiente de trabalho e assim trabalhar com cada uma das linguagens. O ambiente de trabalho é separar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento. O primeiro ponto para escolher nosso ambiente de desenvolvimento é ver em qual tipo de equipamento nós iremos escrever o nosso código, que é um computador rodando Windows, ou um computador rodando Mac, ou um computador rodando Linux, ou quem sabe um smartphone.
Após escolher qual sistema operacional iremos trabalhar, devemos escolher uma linguagem. No caso das três, irei trabalhar com C++ e PHP. Por ser duas linguagens semelhantes, assim será mais fácil explicar como funciona a tradução de uma linguagem em outra. Agora que já escolhemos qual é a linguagem que iremos trabalhar, agora devemos escolher o nosso compilador. Para cada sistema operacional, haverá um compilador necessário. A linguagem em si continuará a mesma, tanto para o C++ quanto para o PHP. Mas o compilador muda de sistema para sistema porque ele vai ter que entregar um aplicativo funcional no sistema onde ele está sendo compilado. Se eu estiver desenvolvendo um aplicativo para Mac, é interessante rodar esse compilador num próprio Mac. Se eu estiver desenvolvendo um aplicativo para Linux, é interessante rodar esse compilador no Linux. Um ponto ruim é que muitas das vezes não temos acesso a todos os sistemas. E neste caso, há compiladores que fazem a conversão. Conforme estou trabalhando em Windows, estou escolhendo um que funcione para poder demonstrar o primeiro código. Nós iremos ter mais códigos na próxima aula, mas neste caso, para vocês poderem ter uma ideia de como o compilador indica os erros e ajuda a solucioná-los. Eu vou estar utilizando um compilador chamado DevC++. Eu não comentei sobre ele antes no vídeo, justamente porque eu iria utilizá-lo neste momento. No DevC++ podemos criar qualquer tipo de código orientado à linguagem C. Então eu estarei demonstrando como começar um código. Primeiro devemos ir em File, New, Source File. Isso permitirá criar um novo documento, onde poderemos colocar o nosso código. Uma ideia do compilador para facilitar a escrita é colorir os termos. Quando nós escrevemos algo, ele vai colocando a cor de acordo com o tipo de item que escrevemos. Assim será mais fácil saber quando a escrita estiver errada. Uma vez escrito o código, devemos compilá-lo para depois poder rodá-lo. O ato de compilar irá indicar os erros caso haja. Uma vez que o código seja escrito perfeitamente, poderemos executá-lo. Assim poderemos ver qual é o resultado do código criado. Esta é uma pequena demonstração do que será feito na aula 8. Ok, já temos a linguagem e o compilador. Para finalizar o nosso ambiente, devemos escolher uma pasta no sistema onde podemos escrever o nosso código, pois o código pode sofrer modificações constantes e a perda de um pedaço pode danificar totalmente o programa. Agora que temos o ambiente montado, podemos falar um pouco mais sobre tradução de código. Sim, as linguagens de programação funcionam igual a um idioma. Isso quer dizer o quê? Da mesma forma que eu posso traduzir de inglês para o português, do português para o alemão para o russo e russo para o japonês, também podemos fazer com linguagem de programação. Cada qual terá seus próprios termos. Aprendendo como cada termo funciona, podemos saber qual é o seu equivalente em outra linguagem. Essa é a parte legal, já que o C++ e o PHP compartilham estrutura em comum. Para o C++ trabalhamos com comando, argumento, finalização, e no PHP será da mesma forma. Uma das diferenças entre os dois é como declarar variáveis. O PHP nesse ponto é bem mais rápido, já que você pode declarar as variáveis ao longo da escrita. Depois que sabemos como a estrutura de uma linguagem funciona e já sabemos quais são as suas linguagens primas, agora basta apenas saber qual termo equivale a qual termo. Seria como ter um dicionário. Por isso é interessante ter sim um livro de linguagem de programação, pois nesses livros tem um dicionário com todos os comandos, ou pelo menos os comandos principais. Hoje em dia, eu imagino que é difícil alguém parar para ler um livro. Então, graças à internet, podemos ter um banco de dados com os comandos. No caso do PHP, podemos usar a própria página do PHP ou o W3 School. No caso do C++, podemos usar o CPP for School, onde tem tutoriais e documentos que nos auxiliam a entender a linguagem. Com isso, podemos nos aprofundar em cada uma delas e não ficar presos a apenas um tipo de escrita. Lembrando que existem dezenas de linguagens. É importante sempre aprimorar. Um bom desenvolvedor é aquele que gosta de um bom desafio e não perde a criatividade, pois cada código será um código único, e assim com problemas únicos. Se você parar para pensar, agora você sabe por que o seu Windows trava tanto. Justamente porque ele tem dezenas de milhares de linhas de código. E lógico, deu muito trabalho para os desenvolvedores verificarem linha a linha. Isso quer dizer que você pode fazer uma ação que o desenvolvedor do Windows não previa. E isso irá causar uma falha, pois o processador não estará preparado para reagir ao que você fez. E aí vem o termo bug. O termo bug é utilizado justamente porque antigamente os computadores paravam e as pessoas acreditavam que a culpa era de insetos no sistema. Hoje em dia o termo é utilizado para explicar quando um código não responde como deveria, ou quando ele tem uma falha, um erro. É sempre importante, após terminar um código, fazer o que a gente chama de debug, ou escovar o código, ver se ele não tem nenhuma falha. Uma vez com o código pronto, a pessoa quer utilizar do programa.
Então é necessário efetuar todos os testes para saber se o código é funcional. Caso você tenha dificuldade em criar um ambiente, existem frameworks. Frameworks são aplicações que já unem tudo necessário para criar um ambiente de desenvolvimento. Infelizmente, não tem framework para todas as linguagens, mas existem frameworks para as linguagens mais comuns. Um framework interessante é o PhoneGap. Ele é um framework orientado para criar aplicações mobile, aplicações para smartphones. Ele já traz uma interface gráfica, um compilador JavaScript e um espaço para escrita. Assim, basta escrever o código, passar pelo framework e ele já cria uma aplicação mobile na hora. Um ponto ruim é que o seu compilador não indica falhas. Isso quer dizer, caso você não escreva o código corretamente, não terá uma dica avisando o que foi que você errou. Os frameworks facilitam muito o desenvolvimento. Para quem pensa no futuro ser desenvolvedor de jogos, já deve ter ouvido falar na Unity, que é uma engine gráfica. A engine funciona de uma forma parecida ao framework. Ele traz os códigos base para você poder desenvolver algo. Graças à Unity, é possível desenvolver jogos com mais velocidade do que era antigamente, pois muita parte do código já vem dentro da própria Unity, e cabe apenas a modelagem. Com o ambiente montado ou framework escolhido, basta apenas escrever o código em si. Nessa aula eu mostrei como criar seu ambiente de desenvolvimento em seu computador, mas eu imagino que muitos não tenham um computador e é bem mais fácil ter um smartphone. Então eu irei explicar também como funciona um ambiente orientado a um smartphone, e isso nós iremos ver na nossa próxima aula. Systems, man, it feels like a breeze. He got no locking, he got open stack cloud, he got mainframe Linux he used, yes, and Kiwi he said, I know Perl, you know Ruby. The one thing I can tell you is you got to be free. Code together right now. We're all free. He's in production. He got massive uptime. He used open standards. He won Elite Hacker. He got software defined storage. According to Top, yeah, you got so much we're free. Code together right now. We're all free. Yeah. Together right now, we're all free. Oh, call together, yeah, call together.